Bem-vindos ao mundo dos mistérios, onde exploramos os enigmas mais profundos da nossa história. Hoje, refletimos sobre a importância dos geoglifos de civilizações antigas, como as linhas de Nazca no Peru e os geoglifos da Amazônia. Essas impressionantes obras de arte e engenharia, muitas vezes visíveis apenas do alto, continuam a intrigar arqueólogos e pesquisadores. Criados por civilizações que possuíam um profundo conhecimento do terreno e habilidades matemáticas avançadas, os geoglifos servem como testemunhos duradouros de sua criatividade e propósito. Eles podem ter tido funções cerimoniais, astronômicas ou territoriais, refletindo as crenças e a organização social de seus criadores. Estudá-los nos oferece uma janela para entender melhor como essas culturas interagiam com seu ambiente e expressavam suas cosmologias. Os geoglifos são monumentos de uma comunicação visual que transcende o tempo, convidando-nos a apreciar a sofisticação e o mistério dessas antigas civilizações. Junte-se a nós enquanto desvendamos os significados ocultos e a importância duradoura dos geoglifos no legado da humanidade. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho. E coloque sua mente para funcionar, deixando um comentário abaixo. Recém-revelados pelo olhar atento dos satélites da NASA, os geoglifos antigos e enigmáticos no Cazaquistão estão emergindo como evidências de uma civilização com 8.000 anos, até agora desconhecida. As primeiras imagens de satélite em alta resolução, capturadas de uma altitude de cerca de 400 milhas, revelam figuras que permaneceram ocultas até então. Essas descobertas, possibilitadas pelo avançado olhar espacial, desvendam um mistério antigo. Imagens de satélite de uma região remota e desértica do Cazaquistão mostram figuras geométricas gigantescas, quadrados, linhas, cruzes e círculos, com alguns chegando a 200 metros. Visíveis apenas do alto, esses geoglifos, comparáveis às famosas linhas de Nazca do Peru, foram inicialmente descobertos pelo arqueólogo russo Dmitry Day em 2007, usando o software Google Earth. Desde então, mais de 260 desses geóglifos foram identificados, o mais antigo datando de 8.000 anos atrás, muitos localizados perto de uma vila neolítica. Um desses geóglifos, um enorme quadrado formado por 101 montes, supera em tamanho a Grande Pirâmide de Quéops. Inicialmente, quando Day encontrou estas formas, ele as considerou resquícios de alguma instalação soviética. Porém, a descoberta de mais figuras ao longo do ano revelou a verdadeira natureza dessas estruturas. Estas formações intrigantes foram debatidas em uma conferência arqueológica em Istambul, Turquia. São obras únicas e não estudadas da região de Turgay, um enigma tanto para arqueólogos quanto para o mundo em geral. Compton Tucker, cientista biosférico sênior da NASA, expressou seu fascínio. Nunca vi nada parecido, é notável. Apesar de algumas teorias sugerirem que essas figuras foram feitas para serem vistas do ar, Day acredita que elas tinham um propósito além da visualização aérea. Day teorizou, em uma entrevista ao New York Times, que essas figuras podiam ser usadas para observar os movimentos do Sol, uma função similar à de Stonehenge. Gidre Motuzaite Matuzevičiūtė, arqueóloga da Universidade de Cambridge, ressalta que a construção dessas estruturas exigiu esforços enormes. Este achado reforça a ideia de que a humanidade antiga era mais avançada do que se supunha, ampliando nossa compreensão sobre a vida e as capacidades dos povos antigos. Há, contudo, uma incerteza entre os arqueólogos, incluindo a especialista de Cambridge, sobre se essas figuras devem ser classificadas como geoglifos, já que geralmente esses representam arte e não objetos com função.
Pesquisadores da Universidade Yamagata, no Japão, passaram anos procurando imagens em alta resolução das linhas retiradas do espaço e estudando-as em Nazca. Isso os levou à descoberta de figuras desconhecidas, representando uma série de criaturas vivas que incluem pássaros, macacos, peixes, répteis e humanoides. A equipe de pesquisa japonesa, liderada pelo antropólogo cultural Masato Sakai, esperava descobrir mais detalhes de linhas pouco visíveis. Além de descobrir figuras nunca antes vistas, eles também decidiram descobrir por que as linhas foram criadas e para que foram usadas. Através de pesquisas minuciosas de imagens no sítio, eles encontraram o que estavam procurando: mais de 140 novos geoglifos. Os pesquisadores acreditam que a cultura Nazca fez as linhas removendo a camada superior do solo preto e rochoso, revelando areia de cor clara por baixo. O professor Sakai e sua equipe encontraram dois tipos diferentes de geoglifos como parte do estudo do solo, um muito mais antigo que o outro. O primeiro tipo tem pelo menos 48 metros de largura e é posterior à civilização de Nazca, entre 100 e 300 depois de Cristo. O segundo tipo é menor, datando de 100 a.C. a 100 depois de Cristo. A equipe acredita que o tipo mais antigo de geoglifos foi descoberto em encostas e estradas que sugerem que eles foram projetados como pontos de referência para ajudar a guiar as pessoas. O tipo mais jovem estava cheio de fragmentos de cerâmica e poderia ter sido usado como local de cerimônias rituais. Algumas dessas obras recém-descobertas têm apenas alguns metros de largura, o que dificultou o achado das linhas mais fracas. É por esse motivo que o professor Sakai colaborou com a IBM, usando a máquina aceleradora de Watson, para examinar um grande volume de imagens de drones e satélites. Esse sistema de inteligência artificial descobriu um desenho antigo, e muito tênue, de um humanoide com duas cabeças e dois pés. Como o geoglifo estava perto de uma estrada, os pesquisadores acreditam que pode ter sido um marcador de rota. Os geoglifos cobrem grandes áreas de terra localizadas entre as cidades de Palpa e Nazca. Alguns deles representam animais, objetos ou formas compactas. Outros são apenas linhas simplistas. Frequentemente, a composição de um geoglifo não pode ser feita completamente no nível do solo. Somente quando alguém está alto o suficiente no ar é que consegue discernir as formas de alguns dos desenhos. Por esse motivo, as complexidades dos projetos não foram completamente realizadas até que os aviões foram inventados. A equipe de pesquisa japonesa quer continuar trabalhando para descobrir mais sobre os segredos das linhas de Nazca, incluindo o trabalho com a IBM para encontrar mais geoglifos. Detalhes da pesquisa foram publicados no site da Universidade de Yamagata. O mistério das linhas de Nazca continua. Foi em 1927 que os pesquisadores descobriram as linhas de Nazca. Em 1994, as linhas de Nazca receberam os dados de Patrimônio Mundial pela Unesco. E voltaram a atenção em 2017 para a descoberta de múmias com 3 dedos na área. Devido à estranha forma dos crânios dessas criaturas humanoides, muitos argumentaram que os alienígenas visitaram o lugar no passado guiados pelas linhas de Nazca, e que foram posteriormente enterrados pensando que eram criaturas celestiais. No entanto, os teóricos acreditam que o governo peruano está escondendo a verdade sobre as linhas de Nazca, por isso pedem aos pesquisadores que estudem profundamente esses corpos e desenhos estranhos, uma vez que as estruturas anatômicas desses misteriosos humanoides são diferentes do homem moderno.